Shalom, meu querido irmão, meu amigo, você que está ao alcance aí da nossa voz. Nós estamos num vídeo, né, que bem poderia ter sido uma live, mas estamos fazendo um vídeo gravado. Hoje não pudemos nos reunir por causa das fortes chuvas aqui na nossa cidade, Passo Meiá, Maiobão, e nós vamos trazer a palavra de Deus para todos os irmãos que quiseram estar conosco, que quiseram cultuar o Senhor Jesus, mas não puderam sair. Eu quero que você se sinta abençoado neste momento, você e sua família. E por falar em família, por favor, convide todos para estarem próximos aí, coloquem os celulares para receber esse sinal e participe, seja abençoado. Deus tem uma palavra para a sua vida, meu querido. Deus tem uma palavra para que você possa ser abençoado, né? Nessa noite tão chuvosa, né? Sejam chuvas de bênção, chuvas de avivamento na sua vida, na sua direção, chuva de cura, chuva de prosperidade. E com certeza Deus tem seus planos, né? Tem suas formas de fazer. Hoje vai ser através de um vídeo, não é? Mas não vai ser um culto menos entusiasta, um culto mais inferior, pelo contrário, vai ser um culto abençoado, tenho certeza. E como nós estamos juntos já, eu queria convidar você a fazer uma oração neste momento. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, nós estamos buscando a Tua face, sabemos que o Senhor já estava aqui, já estava chamando todos para congregarmos através deste vídeo, né? Congregarmos nas nossas casas, nos adaptando aos novos tempos, às novas possibilidades. E eu tenho certeza que o Teu poder, meu Deus, ele não fica fechado, ele não fica limitado a quatro paredes. Ele está nesse exato momento operando em cada canto. Até porque o Teu Espírito está em cada casa, em cada compartimento das nossas casas, porque o Teu Espírito, ele é onipresente e o Teu amor, ele nos envolve de uma maneira completa, aonde quer que estejamos. Toda a terra está cheia da Tua glória, toda a terra está cheia do Teu amor para conosco. E é debaixo dessa unção, debaixo desse amor que nos envolve, que nós queremos abençoar a todos os queridos irmãos. Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 7. Então, Romanos 7, a partir do versículo 7, ok? Agora eu queria fazer uma coisa com você. Eu sei que você está em casa e existem muitas distrações quando estamos em casa, assim, né? Então, a gente precisa, nesse momento, fazer um pacto, né? Primeiramente com Deus, e depois com o irmão, com todos que estão aqui ao alcance da nossa voz. Eu queria te pedir que você não se desligasse. Essa palavra, ela não vai ser assim tão complicada, mas ela precisa muito da sua atenção para que você não perca o fio da meada, tá ok? Então, muita atenção. Mais uma vez, o texto é Romanos, capítulo 7, versículo 7 em diante, que diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre apenas alguém enquanto ele vive? Esse no versículo 1, na verdade. Mas vamos ler agora o versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei
não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Vamos parar um pouquinho, mas não vamos ainda abandonar o texto. Queridos, esse texto, ele não é tão simples, mas também não é tão complexo. Ele só precisa que nós tenhamos muita atenção e nos lembremos de tudo que nós já aprendemos na nossa caminhada cristã. Paulo está falando da luta que nós temos contra o pecado. E está apresentando esta luta de uma maneira bastante interessante aqui. Ele está dizendo que o pecado está em nós. Mas esse pecado, ele foi induzido a se manifestar por causa da lei. Ora, por que Paulo está falando isso? Paulo estava discorrendo a respeito da fé cristã e nós podemos ver que no capítulo 5 ele fala da nova vida através de Cristo Jesus, comparando Cristo com Adão e dizendo que Cristo é um novo Adão. E aí fala um pouquinho da graça. Depois ele continua a falar sobre esse dilema da graça e do pecado, fala um pouquinho de justiça. Então ele vai ensinando tudo isso de uma maneira bastante producente, né, de carreirinha, como a gente diz. E aqui ele fala a respeito da lei e do pecado. Há que se dizer que na igreja de Roma havia várias guerras ideológicas, né, entre os vários grupos dentro da igreja. E havia um grupo de crentes que eram de origem judaica, eram judeus, e que queriam introduzir legados do judaísmo dentro do cristianismo. Eram chamados de judaizantes. E o que eles queriam introduzir não era elementos artísticos, nem elementos pitorescos da cultura, não estavam querendo embelezar o culto com um belíssimo toque de chofar, não. O que eles queriam era introduzir legados teológicos dentro do cristianismo. E ao fazer isso, Paulo então começou a receber do Espírito Santo a tarefa de guerrear contra essas ideias. Não estou dizendo que estava guerreando contra os judeus convertidos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Esses principados e potestades que articulam ideias dentro de nós e aproveitam as nossas filosofias, os nossos conhecimentos, né, pregressos, científicos, humanos, e aí começa a introduzir as suas ideias. Então, Paulo começa a dizer o seguinte: olha, vocês estão querendo que a lei funcione junto com a graça. Tem uma denominação que tenta reproduzir isso, eu não vou dizer qual é o nome, tá? Mas é muito fácil da gente saber, ela é muito comum, tem bastantes igrejas dessa denominação. Então eles tentam fazer ali uma unificação de lei com graça,
guardar a lei, né? Guardar mandamentos da lei e ao mesmo tempo estar debaixo da graça. Ora, Paulo então coloca aqui claramente que nós precisamos entender que a lei é ótima. Então ele fala, ele diz, olha, a lei não é pecado, mais adiante ele vai dizer, a lei é boa, é santa, é justa. Não há problema nenhum com a lei. O problema é que a lei, quando ela é liberada sobre uma pessoa, essa pessoa, ela é aviltada, ela é, dentro de si, provocada a manifestar o pecado. É mais ou menos a história de Eva, se bem que a questão lá de Eva, eu não quero entrar nesse pormenor, mas Eva, ela não sabia, ela não havia sido tentada sequer a comer do fruto que não era para comer, porque ela não tinha nenhum tipo de desejo. Esse desejo, ele foi produzido depois que ela recebeu uma palavra divina. Ela disse, olha, desse aqui tu podes comer tranquilo, todos esses aqui, mas aquele ali você não pode comer. Pronto, querido. Aí ela começou a pensar, por que eu não posso? Né? E foi isso que Satanás fez. Olha, se você comer, na verdade Deus está aí com medo de vocês, porque vocês vão ser iguais a ele. E contou lá uma história. E ela se sentiu já tentada. Tentada. E a lei, ela tem esse papel. Quando ela diz não matarás, se você pegar o texto no original, no hebraico, todas começam com o advérbio lo, que significa não. Não matarás, não terás outros deuses, né? Não furtarás. Eu não estou falando em ordem, estou só colocando. Não farás com pai e mãe desonra. Enfim, vai indo até o final. Então, quando ele chega e diz não matarás, ele já fica, opa, como é que é? Não matarás? Quer dizer, por que ele está dizendo isso? Aí vem a primeira raiva e ele vai, olha, eu fiquei ali procurando sobre matar, descobri como é que se mata bem matado. Posso usar faca, eu posso usar pedra, eu posso atirar. Ele já está expert já no pecado. Se a lei diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ele vai ficar, opa, meu próximo tem esposa? Nem sabia, rapaz. Mas por que Deus está dizendo isso? Será que tem problema de eu olhar mesmo? Será que a curiosidade começa a se manifestar e ele vai para olhar? Não cobiçarás o bem do teu próximo. Aí ele já fica, bem, o bem do meu próximo? Como é que é? Qual é o bem do meu? Ah, ele comprou um carro novo. Como é que é esse carro? Aí ele já vai lá no dono do carro e diz, você pode me emprestar seu carro? Eu preciso fazer uma viagem. E aí ele já está pensando no segundo pecado, ele já quer furtar, porque ele não está querendo devolver tão cedo. Aí ele furta e ele dá fim, né, à cobiça daquele bem. Então Paulo está dizendo o seguinte, a lei, ela é ótima, mas se você estiver totalmente puro, santo, para não ter essa guerra interna, porque se você tiver a guerra interna, você vai pecar. E foi isso que aconteceu desde que a lei foi dada para Moisés. Bom, mas se a lei foi dada para Moisés, aí ele entra aqui nesse raciocínio. Então a lei é um pecado, a lei é um problema. Então, Paulo disse, não, a lei não é pecado de maneira nenhuma, a lei não é problema, não. O problema é o homem, o problema é o ser humano corrupto, com um pecado latente dentro dele, procurando oportunidade para se pôr para fora. E aí a palavra serve
ali naquele momento de justificativa. Paulo diz bem aqui no verso 13, já no final, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. O que era bom? A palavra, a lei. E aí, ele se mostrou extremamente pecaminoso por causa da palavra. Então, todas essas pessoas que procuraram justiça na lei, eu sinto muito em dizer que estão danados, estão perdidos. Por que então o Senhor deu a lei para o homem? Para que o homem, de alguma forma, procurasse cumprir essa lei, ou pelo menos administrar esse pecado de alguma forma, até a chegada do Cordeiro. Queria de uma vez por todas arrancar o pecado do homem. Ser a propiciação, ser o preço por esse pecado, por essa morte espiritual, nos arrancando das mãos de Satanás, de quem éramos escravos, e pagando o preço, derramando sangue por nós. E aí, meu querido, ninguém foi capaz. Mas, inclusive ele fala sobre isso, graças ao Senhor Jesus Cristo, que padeceu, ressuscitou e nos justificou e nos deu a vida eterna e nos deu a graça. A graça. Porque quando nós estávamos dependentes da lei, nós precisávamos de sacrifícios diários. Nós precisávamos derramar sangue de bois, de touros, de ovelhas. Então, para que isso não fosse mais necessário, Jesus morreu uma vez por todas pelos nossos pecados e pagou o preço, a dívida como um todo, como que num pacote, tanto em quantidade de pecados, quanto em multidão de pessoas. Todo aquele que nele crer será salvo. Quem não crer será condenado. Ah, mas ele tenta seguir a lei, mas não consegue. É homem? Não consegue. Então não adianta. Ah, mas se ele voltar a sacrificar, não adianta. O Senhor não recebe mais sacrifício de animais. O último sacrifício foi lá na cruz do Calvário. E aí Paulo continua, vamos para o versículo 12. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo, justo, bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Mais uma vez, aquele raciocínio sendo desenvolvido. O que era bom? A lei. Se tornou em morte para mim? Não, de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Aquela criança que nunca pecou, inocente, pura, ela teria uma porção da graça de Deus para a salvação, mas um dia, de tanto ela repetir, não, 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 os nãos da lei, ela se sentiu tentada, ela cobiçou. Começou talvez com a chupeta do coleguinha, o ursinho do coleguinha, pegou, sabendo que era errado, levou para casa, ali inicia seu histórico de pecado, né? Tem um jargão na polícia que diz assim, a capivara dos crimes, né? A lista dos crimes, né? Aí começa a nossa lista dos pecados. Verso 14, sabemos que a lei é espiritual, sim, é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Então aqui está o problema, meu querido. A lei
é maravilhosa, boa para se estudar. A gente aprende muita coisa para colocar em prática no nosso dia a dia. Mas eu não sou espiritual. Sou não. Você não é totalmente não. Você sabe do que eu estou lhe dizendo. Você sabe o que passa nessa cabeça. Você sabe o que você faz no escondido. Você sabe o que você pensa, você sabe o que você faz, o que você vê, a desobediência, a desonra, enfim. Paulo diz ainda, pois eu fui vendido, verso 14, vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço. Tem dia que a gente faz coisa e diz, poxa, por que eu fiz isso? Não é verdade? Gente, quem falou isso aqui foi Paulo. Paulo também tinha essas crises que a gente tem quando cede ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim. Gente, essa frase ela soa como um punhal que traspassa os nossos corações. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo, sim, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Deixa eu te falar uma coisa, o que você faz de bom é Deus agindo em você. Não pense que vem de você mesmo, não, essa bondade. O que você tem de bom vem de Deus. O que você tem de ruim vem do diabo e de você mesmo. Estou falando para você, mas serve para mim. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É o pecado que manifesta sua força e leva os meus membros a fazerem. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, no meu espírito, tradução mais correta seria essa, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu vejo, porém, outra lei atuando nos membros do meu corpo. Paulo foi fundo demais. Jesus ultrapassa o entendimento dos judeus na questão do pecado, dizendo que o pecado está na mente, é psicológico. Não olhe para a mulher com intenção impura. Jesus falou isso. Mas Paulo aqui, ele dá uma visão mais profunda do pecado. Uma visão que nós chamamos de ontológica. O todo, o geral, o corpo, está no sangue. Será que um dia a gente vai fazer exame de sangue e vai ter lá uma enzima do pecado? Eu não duvido, irmãos. Assim, verso 21, encontro esta lei que atua em mim. Verso 22, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, ou corpo do pecado? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui sim, aqui ele completa o capítulo perfeitamente. De modo que com a mente
Eu próprio sou escravo da lei de Deus, né? Do corpo, da carne, mas com a carne da lei do pecado. Aqui a mente seria então traduzida como espírito. Você entendeu, meu querido? Isso é muito sério e muito forte. Nós precisamos valorizar a graça, porque somente a graça pode nos bastar. Então, quando nós tratamos a graça com seriedade, passamos a ter esse entendimento. Agora, lembre-se de uma coisa: a graça não é barata. A graça não deve ser ridicularizada. Cuidado! Porque se você ridicularizar a graça na sua vida, vai te restar o peso da lei, a condenação da lei. E a lei é inexorável, como diriam os juristas, dura lex, sed lex. Querido, Deus abençoe a sua vida e eu quero abençoar você com a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar também a abençoar a vida de obreiros, de líderes e externar o seu culto também com as nossas ofertas e dízimos. O pastor Eric vai estar trazendo uma direção para você nesse sentido. Amém, querido? Mas foi um prazer estar com você nesse culto. Deus abençoe você tremendamente. E até a próxima. Shalom.